Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar de precificação. Como é que se faz o preço de um produto de artesanato e vender sem ter prejuízo e sem exagerar também no preço, tá bom? Então vamos lá para a tela. Aqui na tela eu separei uma tabela aqui, bem simples, para conseguir exemplificar para vocês como que se faz o preço de um produto. Então, basicamente eu separei em materiais, insumos e embalagens, tá? E aí depois a gente vai seguindo em cada item aqui. Para fazer uma flor rosa grande, comprando material simples em uma papelaria local, você vai precisar de pelo menos 4 folhas no tamanho A4, tá? E aí como é que eu faço o preço disso? Bom, o unitário aqui eu cheguei na seguinte forma. Um pacote comprado aqui na loja Calunga, próximo de casa, custa R$ 20,30, são 25 folhas, tá? Então o preço unitário, ele sai 81 centavos. Como que é essa conta? São R$ 20,30 dividido por 25 folhas, então cada folha custa 81 centavos, que vai dar um subtotal, 81 centavos vezes 4 folhas dá R$ 3,25, tá? Da mesma forma, a cola bastão, ela é comprada aqui perto, você compra por peso, tá? Então você não compra por quantidades de bastões. Mas um saco de 500 gramas vem aproximadamente 40 bastões, tá? Ele varia pouquíssimo. E tá R$ 24,99 aqui próximo de casa. Então, 40 bastões, né? R$ 24,99 dividido por 40 bastões dá 62 centavos cada um. Um bastão é mais do que suficiente para você fazer uma flor grande, tá? Que dá 62 centavos. Aqui vem o grande pulo. Insumos, energia e mão de obra. Difícil ver alguém calculando isso daqui direito ou até colocando na conta, tá? Geralmente o pessoal não coloca na conta. E para isso eu separei uma abinha aqui do lado, que eu vou abrir para vocês agora, para a gente conseguir calcular os insumos. Vamos começar primeiro por energia elétrica. Como é que você calcula a energia elétrica? Você tem que pensar que é a seguinte forma. Você precisa saber quanto consome os seus equipamentos, tá? Todos os equipamentos que você coloca na produção para fazer o papel, fazer o artesanato. E pode parecer difícil, para a maioria das pessoas parece difícil, mas não é. É um trabalho muito simples, tá? E eu vou explicar aqui para vocês. Você vai listar todos os equipamentos que você utilizou para fazer a produção do artesanato. Começando pelo computador. Um computador, em média, ele consome 450 watts, tá? Você varia pouquíssimo e você vai ver que o cálculo da energia em si, ele representa pouco, mas é um insumo interessante de colocar. Isso vai representar bastante na quantidade de horas que você vai ficar utilizando. Então, computador, 450 watts no meu caso. A Silhouette Camel, a gente tem uma Silhouette Camel 3 aqui, A3, A4, A2, elas consomem muito próximo disso, tá? E ela consome 30 watts. Onde é que eu vejo isso? Você vai pegar a fontezinha, que eu vou mostrar a foto aqui, e nela tem algumas informações, tá? Ela geralmente vem a potência em watts, que é esse W aqui, ou se não vier em watts, você tem como fazer um cálculo e achar a sua potência. Mas não vou entrar muito no detalhe do cálculo, acho que não é esse o fórum aqui. Pode usar 30 watts que você não vai errar. A pistola de cola quente vai depender muito do modelo que você usa. Para trabalhos delicados, a gente usa aquela pistolinha menor de cola, aquela cola que entra o bastão de 7 milímetros de diâmetro. Então, pra gente aqui, ela é a de 8 mais 8 watts, que dá 16 watts. Tá bom? Iluminação. É a iluminação do seu ambiente, você não vai ficar no escuro. Geralmente a gente precisa de uma boa iluminação até para tirar foto, para conseguir olhar o detalhe, para sair um produto legal. No meu caso aqui, eu tenho uma iluminação de 25 watts, tá?
se você soma tudo isso, vai dar 521 watts. Parece muito, mas não é. E eu vou te explicar por quê, tá? Mas primeiro, aqui na tabelinha eu fiz algumas conversões. Então, isso daqui, watts, é a mesma coisa que watt-hora, ou seja, energia consumida em 1 hora, tá? Se você converte isso para quilowatt-hora, que é a unidade de medida que vem na sua conta de energia, ela é a cada 1000 watts-hora. Então é muito simples, é só você pegar esse valor aqui e dividir por 1000, tá vendo? Eu só dividi ele por 1000, dá 0,521 watts-hora, tá? E aí eu só dividi por 60 minutos para eu conseguir ter a quantidade de energia que eu gasto por minuto. Geralmente o artesanato você não calcula em horas, você calcula em 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos. Então por isso que eu dividi por 60 aqui, tá? Tá bom, mas ainda assim eu não tenho o valor em reais, que é o que me interessa para colocar aqui na planilha, tá? E aí, um exemplo muito prático. Eu peguei a conta de energia daqui, de onde a gente trabalha, tá? Vou dar um exemplo e você pode pegar a energia, ela varia pouquíssimo no mês a mês, mas é importante que você pegue a sua conta, porque ele varia de estado para estado, município para município, não é uma coisa constante, tá? Aqui em São Paulo ela tende a ser um pouco mais barato. Então vamos lá. Na energia elétrica, em um certo mês aqui desse ano, a gente pagou uma conta de R$ 134,23. E nela está escrito que a gente consumiu 189 kWh, tá? Então, se eu divido 134 por 189, eu vou ter 71 centavos por kWh, tá? E se 1 kWh custa 71 centavos, 1 minuto desse consumo aqui de energia que a gente fez a somatória aqui, vai custar menos do que 1 centavo. Parece pouco, mas o artesanato é de pouco em pouco, tá? Se você não colocar essa conta aqui, no final vai fazer falta, tá? Mão de obra, outro tabu que a gente tem que quebrar aqui. As pessoas não colocam a mão de obra, elas tendem a colocar somente lucro. O problema de você colocar só o lucro é o seguinte: se sua empresa crescer e a gente tem certeza de que ela vai crescer, você vai precisar contratar alguém para dar conta de todos os produtos que você faz. E aí, no momento que você contratar alguém para colocar, para trabalhar, para ajudar você no artesanato, como é que você vai pagar o salário dela se você não colocou esse valor aqui de mão de obra? Outra coisa muito comum de acontecer é que as empresas não calculam um salário. E aí, no primeiro lucro que cai na sua conta, você já vai querer gastar com outras coisas que não a empresa. É importante que para a empresa seja saudável, você retire só o suficiente para o seu salário. E o restante que sobrar, você consiga reinvestir na empresa. Senão, assim, você não vai ter um equipamento bom, você não vai ter uma iluminação adequada, você não vai comprar produtos decentes, você não vai conseguir divulgar a sua empresa para vender mais. E tudo isso vai girar com o próprio lucro que ela rendeu. Senão você vai tirar e nunca vai sair da mesma estaca de onde você começou, tá? Então vamos lá, como que se calcula a mão de obra? Eu separei aqui, gente, e eu fiz bem completo, tá? Não precisa ser tão completo assim, mas isso daqui, como eu estou fazendo um vídeo educativo, eu precisei fazer um serviço mais completo que eu consegui fazer, tá bom? Então vamos lá, um salário. Eu calculei a base de um salário mínimo, que está R$ 1.045 hoje no Brasil. Vale transporte. Eu calculei que uma pessoa minimamente vai e volta de ônibus por dia, tá? Então são 2 vezes R$ 4,50, que é o preço da tarifa do ônibus, vezes 22 dias trabalhados, tá? Dias trabalhados eu já vou colocar aqui, ó. Vale refeição. Varia muito de lugar para lugar,
Mas em São Paulo a média é R$ 25 que você consegue comer em algum lugar na rua, tá? Lógico, você consegue baixar esse custo, como eu falei, se você fizer comida em casa e tudo mais, mas não é esse o ponto. O ponto é que você vai empregar alguém. Se você vai empregar alguém, você vai ter que pagar minimamente o salário, o valor do vale-refeição. E vale-refeição vai muito de convenção coletiva, que aí é um assunto de sindicato, que são coisas de lei trabalhista que você vai ter que respeitar mais pra frente. Vai por mim, esse valor aqui não tá exagerado, tá? R$ 25 por dia, vezes 22 dias. INSS, uma vez que você contratou alguém, você vai ter que pagar INSS. INSS pro empregador é diferente do que o INSS pro empregado, tá? O empregador paga 20% do salário bruto da pessoa pro governo. Então aqui eu tenho um errinho. Vamos lá. É do salário bruto, gente. Então, ó, são 20% sobre os 1.045, tá? Vale transporte, vale refeição não entra nessa conta. Da mesma forma, o FGTS. FGTS, eu vou colocar aqui, ó. FGTS, ele é 8% sobre o salário bruto, tá? Dá R$ 83. Gente, as pessoas esquecem. Uma vez por ano você tira férias. Essas férias são remuneradas, tá? Então, vamos lá. As férias são 1/3 do salário bruto, tá? Dividido por 12, tá? Então você vai diluir essas férias, que é um salário mais 1/3, em 12 vezes, porque ao longo do ano você vai juntar o dinheirinho para quando a pessoa sair de férias, você pagar ela em dia tudo certinho. Dá um valor baixinho por mês, mas precisa entrar na conta. 13º, quando chega no final do ano, você vai querer receber 13º, seu funcionário também. E o 13º, você dividindo ao longo de 12 meses do ano, vai te dar um valor baixinho também, R$ 87. Multa por rescisão de FGTS. Depois de alguns meses trabalhado, a pessoa tem direito à multa de FGTS se você demitir essa pessoa. Não se esqueça, ela dá 40%, o valor disso é 40% de tudo que você depositou sobre o FGTS. No começo começa um valor bem baixinho, mas ao longo de alguns meses ou anos, esse valor começa a ficar bem expressivo, tá? Então eu fiz questão de colocar 40% sobre o que a gente paga de FGTS todo mês, tá? E aí, o nosso total de mão de obra saiu R$ 2.235,15 por mês, tá? Muitas pessoas não têm noção de que é isso que custa um empregado com um salário mínimo, que é um salário tão baixo para uma empresa, tá? Então, isso é o que o funcionário vai receber. Isso é o que ele custa por mês para a empresa, tá bom? Então vamos lá. Para eu colocar aqui na planilha, eu preciso saber basicamente quanto que me custa a mão de obra em minutos e não por mês. Então vamos lá. Horas trabalhadas. A ideia é o seguinte: trabalhe 8 horas por dia, você pode ajustar isso da forma que você achar melhor, tá? O padrão geralmente é trabalhar 8 horas por dia. 22 dias por mês, ele pode variar de 20 até 23 dias, depende de feriado, depende do mês. Geralmente agosto é o mês mais longo do ano, mas em média, se você calcular para 22 dias, você não vai errar. Horas por mês. Basicamente, eu multipliquei os dias trabalhados pelas horas, deu 176 horas, tá? Em minutos, eu multipliquei isso por 60. Basicamente por 60, tá? Deu 10.560 minutos trabalhados por mês. Logo, se eu dividir todo o custo
Logo, se eu dividir todo o custo pelo tempo trabalhado, eu vou ter... Eu vou ter que 1 minuto de uma pessoa assalariada custa 21 centavos mais 17, tá? Então aqui eu vou colocar pretinho. Isso, vezes 30 minutos, deu R$ 6,35. Vocês conseguem perceber que esse é o custo mais caro de tudo que a gente falou até agora? O material custa mais barato, bem mais barato, quase metade da mão de obra. Se você não sabe calcular isso, ou calcula errado, ou deixa para só colocar no seu lucro, você nem vai ver esse valor, tá? Porque geralmente depois tem uma taxa aqui, que eu vou chegar nesse ponto, que vai comer muito de tudo que você está fazendo. Então vamos lá. Você já calculou todos os materiais, você já calculou os insumos, que é energia e mão de obra nesse caso. Agora a gente tem que calcular a embalagem, porque você vai ter que enviar isso para o cliente, tá? Então, a caixa. A caixa eu coloquei uma colinha aqui, ó. Se você procurar na internet, ele sai bem mais barato comprar a caixa assim, tá? E não é em tão grande quantidade. Então, um pacote com 25 caixas do tamanho 30 por 30 por 25, que é o que a gente mais usa aqui na Pacotinho e na Missão Negócio, ela custa R$ 57,00. Se você divide R$ 57,00 por 25 caixas, você vai chegar no valor de R$ 2,28, tá? Por caixa. Da mesma forma, o saco plástico é vendido por peso. Você compra um saco com 1 quilo, por exemplo, de um plástico. Aqui eu peguei o que a gente pagou por aproximadamente 300 sacos, que vem num pacote de 1 quilo, que custa quase R$ 38,00, tá? Então, R$ 38,00 dividido por 300 sacos dá 13 centavos por saquinho. Esse daqui é um saquinho 30 por 40, tá? Etiqueta, você manda etiqueta para você enviar por correio, por transportadora, você faz a etiqueta lá, logo você tem um custo. E aqui esse custo da etiqueta, eu fiz uma etiqueta num papel glossy, que é um papel adesivo, porque a gente sempre manda um mimo legalzinho para colocar lá na caixa, falar, olha, feito à mão, cuidado, produto frágil. Então, esse mimo aqui, essa folha é uma folha cara. Um pacote com 20 folhas pra gente está custando R$10,90. Só que uma folha cabe bastante adesivo, dá para você fazer todos os adesivos da caixa e ainda sobrar, tá? Então, divido R$10,00 por 20 folhas, dá 55 centavos por folha, tá? E isso te dá um total de R$ 13,36 para fazer essa flor. Então aqui agora é só eu falar quanto que eu quero de lucro em cima e tá tudo bem, eu já posso vender e eu vou ter lucro. Não. Tem uma coisa que você aprende na prática, que é o seguinte, as taxas de plataforma de venda. Como é que você vai vender isso? Você vai colocar no Instagram? Você coloca no Instagram para vender, ok, ele não te cobra taxa nenhuma, mas aí você vai ter que ter minimamente uma plataforma de pagamento. Se você entrar no PicPay, se você entrar no Mercado Pago, se você entrar em qualquer um desses seguros, né, PagSeguro, que você faz o link e manda para a pessoa pagar, você vai pagar uma taxa, tá? Ela é muito menor do que uma taxa do Elo7, mas tem seus benefícios e tem seus ônus e bônus, né? Então vamos lá, isso daí é só uma ferramenta de pagar, de receber esse dinheiro. E a gente já fez um videozinho sobre isso, mas recapitulando, se eu não me engano, ele trabalha em torno de 4%, tá? Mas ele é só uma forma de pagar. O cliente ainda não chegou em você, ele pode chegar em você através do Instagram. Facebook, por onde você colocar. Para quem está iniciando o processo de artesanato, a gente aconselha muito você entrar no Elo7. Por que entrar no Elo7? A gente não está ganhando nada para falar isso. E aliás, ela é a maior taxa do mercado, tá? Você vai pagar muito de taxa. Mas lá é o lugar onde todo mundo que procura um artesanato vai.
ele procura lá e lá é uma plataforma, que a gente chama de marketplace. É como se fosse um shopping virtual. Tem várias lojas lá dentro e você pode procurar o que você quer e lá você já consegue fazer a compra e você como artesão consegue fazer a venda por eles, pagando a taxa somente se você vender o produto. Então você não tem custo de adesão, você não paga taxa mensal nenhuma, consegue montar sua loja lá e ainda só paga taxa se você vender o produto. Então, eu não vejo como uma coisa ruim, tá? Se você souber fazer o cálculo para não ter o prejuízo e tomar o cuidado que a gente vai ter agora com a taxa, eu acho super viável você entrar e abrir uma loja lá. Até porque lá vai ser mais um lugar de venda que você vai expor seus produtos. E quanto mais lugares de venda você expor, mais venda você vai ter. E isso é bom para todo mundo, tá? Então vamos lá. Se o Elo 7 cobra 18% de taxa e esse 18% é sobre o valor que você anunciar lá, entendeu? Se você anunciar a R$15, vou dar um exemplo. Se você anunciar a R$15 lá, vou fazer até a conta aqui do lado. Só pra gente... Se você anunciar a R$15 lá, só de taxa, ele vai te cobrar R$2,75. Se o seu produto menos a taxa é igual a R$12,30, ele vai te pagar R$12,30, já não pagou o custo. Entendeu onde está o problema? Se você não souber calcular isso direito, você vai ter prejuízo. Você vai trabalhar, gastar seu tempo, gastar energia, pagar tudo que você precisaria pagar e ainda vai ficar pagando para vender. Cuidado com esses custos, tá? Então, como que se calcula isso? Eu fiz em fórmula, mas eu vou conseguir explicar para vocês rapidinho aqui. Basicamente, eu peguei o valor total do produto vezes o lucro, tá? Aqui tá 1 mais o lucro, porque se meu lucro for 0, ainda assim eu tenho que cobrar o valor do produto. E eu divido por 1 menos o valor da taxa e tudo isso vezes o valor da taxa, tá? Pode parecer confuso, copia essa fórmula, não tem problema, dá um pause no vídeo, entende o que é a fórmula, se tiver dúvida me pergunta, ela é a fórmula mais complicadinha aqui dessa planilha, mas é importante que você entenda muito bem ela, tá? Então, dando o exemplo, se eu falar que eu quero um lucro de 50% do valor, ele cai o valor automático aqui, mas se você subir aqui o valor, ele também já sobe porque ele retroage no seu cálculo, tá? Então, aqui eu vou deixar em preto. E aqui eu já vou deixar em preto também o valor de venda. Basicamente, o valor de venda vai ser custo do produto mais custo do lugar de venda, né, da plataforma que você estiver vendendo, mais o seu lucro. Então ele deu R$ 32,58. Nossa, tá muito caro essa flor. Eu te digo, não tá, tá? Não tá porque é o seguinte. Primeiramente, esse é um valor, a gente vende até um pouco mais caro do que esse valor aqui, porque tem algumas coisas que não entraram na conta e que são difíceis de colocar na conta. Vou dar um exemplo. A gente usa um equipamento caro, que é a Silhouette Camel. Hoje ela está custando próximo de R$3.000 um equipamento desse. Mas ela te dá precisão, ela te dá um corte muito limpo, muito bom. Mas você tem alguns custos. A lâmina de corte desgasta, você tem que trocar. A gente comprou uma nesse mês passado. Custou um pouco mais de R$100 uma lâmina, tá? Ela dura bastante? Dura. Outra coisa, a base de corte, ela perde cola, ela trinca, você tem que trocar a base de corte. Mais uma coisa, você tem os custos com a própria Camel.
E além disso, o papel, quem trabalha com a Silhouette Camel e com as outras máquinas de corte, que elas são semi-profissionais, elas não são profissionais, você vai ver que não é raro ela enroscar o papel, ou na hora dela escanear um desenho que você fez para cortar, ela digitalizar ou ela escanear errado e o corte sair fora do lugar. Tudo isso é prejuízo, é uma folha a mais que foi, é uma lâmina que quebrou, é alguma coisa que saiu fora. E tudo isso não tem como você quantificar, porque não é regra que sempre vai enroscar o papel, ou que a cola vai danificar, ou que você tem que trocar a lâmina. Mas é bom que você tenha isso na sua cabeça, que tudo isso custa e custa bem caro, tá? Fora tudo isso, você teve um custo para montar o seu computador também. Mas enfim, hoje, para a gente falar de uma margem saudável de lucro, não se fala em menos de 40% de lucro, de margem de lucro, tá? Hoje, eu não estou falando de artesanato, tá? 40% é o que o mercado já entende que é o chamado ponto de equilíbrio. Menos do que 40% não vale a pena você empreender em nada. Isso é o que se fala para qualquer produto físico, seja vendido em shopping center, seja vendido em loja, seja vendido pela internet, tá? Porque você tem outros custos. Isso porque eu nem coloquei aqui o custo que em um momento você vai querer fazer o seu produto vender muito. Isso a gente chama de escalar. É você vender muito com a mesma estrutura que você tem. E para você fazer isso, você vai ter que pagar divulgação na internet. Quando você paga divulgação na internet, ela aparece para mais pessoas, você vende mais. Isso é ótimo, mas isso custa também, tá bom? Então, basicamente, o seu produto aqui, nesse caso, saiu por R$ 32,58. Tem uma última análise que eu ainda gostaria de fazer com vocês. Se você olhar o valor representativo, aqui eu só organizei os custos que a gente teve aqui em cima, tá? Então, se você olhar total de custos para uma venda de R$ 32,58, em custo, incluindo taxa, ela te custou R$ 19,22, tá? E o seu lucro, R$ 13,36. Disso, total de materiais, somando tudo de material, tá? Se você falar materiais mais embalagem, deu R$ 6,82. Isso dá 35% de todo o seu custo. Se você pega energia elétrica, deu 19 centavos. É um custo baixinho, deu 1% de todos os seus custos. Mão de obra, deu 33% de custo. Ou seja, ele está igual ao material. Olha o perigo de você não colocar ou não calcular a mão de obra. Eu nem estou falando... eu só estou falando da mão de obra, sem energia, tá? Só ela 33%. E a taxa deu 30% de custo. Poxa, mas a taxa aqui não é 18%? Sim, ela é 18%, só que sobre tudo, tá? Então, aqui a gente está falando do percentual sobre o valor de venda. Você vai vender por R$ 32,58. Ela é 18% dos R$ 32,00. E não sobre os R$ 19,00 que é o valor de custo dela, tá? Então, em custos, ela representa 30%. Gente, é basicamente, simplificando para você, 1/3 do seu custo é material, 1/3 é mão de obra, 1/3 é taxa. Então, onde você pode melhorar? Você pode melhorar no material. Se você subir aqui, a folha A4 que você compra na Calunga, se eu for numa fabricante de papel, por exemplo, eu vou comprar um papel de 1 metro por 60 centímetros e vou cortar no estilete em papéis menores do tamanho da minha base, tá? Não preciso cortar em tamanho A4. Energia, mão de obra, dá para você melhorar aqui, ó, na sua taxa. Volto a falar, o Elo7 é um excelente lugar para você iniciar a sua venda de artesanato. Mas com o passar do tempo, você vai conseguir fazer divulgação em Instagram, Facebook, e aí esses 18% pode cair para 4%, que é basicamente a plataforma de pagamento. E dá uma olhada como ficou, olha.
Redistribuindo, ela custou 7%, quase 8% dos seus custos totais. E aí fica basicamente metade em material, metade em mão de obra. Olha como cai o seu custo aqui, olha. Ele estava em R$19, caiu para R$14. E olha como você fica com um preço competitivo no mercado. Você cai de quase R$35 para R$28. Dá um impacto muito grande, né? Enfim, gente, essa era a aula que eu queria dar para vocês sobre precificação. Se gostou do conteúdo, segue a gente aqui embaixo, clica no sininho também para ativar e a gente tem muito conteúdo para passar, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!